Irmãos, agora é conosco. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 em diante, de 12 a 20. Acompanhe aí na sua Bíblia, mas se você não tiver Bíblia, acompanhe pela... Aliás, você tem que acompanhar na Bíblia hoje, que não vai aparecer no telão, né? Deixa eu só alinhar ali. Boa noite, seja bem-vindo. Pode, irmão. Tá. Aguarda o final do culto, a gente conversa. Tá certo, irmã. Tá certo. Tá bom, meu jovem. Irmãos, o texto diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. É isso mesmo? Versículo 12. Muito bem, agora sim está certo o texto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, e o texto começa dizendo assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. O 13 diz assim, ó: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade. Mas um dia, Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membros de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma, diz Paulo. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Obrigado, Senhor, por esse texto que foi lido, que o Senhor possa abençoá-lo e que o Senhor possa fazer com que possamos entender o propósito da Tua palavra nessa noite. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Vou tomar uma água aqui, irmão. Esse texto nos remete a vivermos a glória de Deus. E para vivermos a glória de Deus, precisamos viver a imagem e semelhança de Deus. Para remetermos à glória de Deus, precisamos viver como verdadeiros cristãos aqui nessa terra. E o comportamento inadequado do cristão deixa de cumprir o propósito para o qual fomos chamados, que é o louvor da glória de Deus. E quando nós olhamos para esse texto tem uma vertente muito perigosa.
E nós percebemos que as pessoas começaram a tomar posições que não iam de acordo com a palavra de Deus. Então Paulo começa a orientar esses irmãos. Mas talvez o que está na Bíblia escrito, falando, alertando, é coisa que aconteceu naquele momento, mas a mensagem de tudo aquilo que aconteceu é algo que serve para nós. E nós aprendemos que o homem ele não foi criado para viver ao seu bel prazer, fazer o que bem entender, fazer aquilo, como diz o ditado, o que lhe der na telha eu vou fazer. Precisamos saber que toda ação, ela tem uma reação. E não podemos ser déspotas e achar que temos o direito de fazer qualquer coisa, não. O fato das leis humanas lhe permitir praticar coisas vergonhosas, não quer dizer que você deve aderi-las. Quantas coisas que as nossas leis permitem que seja feito ultimamente no nosso país, dizendo que é legal fazer essas coisas. Mas como cristãos, nós sabemos que não devemos aderir a isso. Hoje, irmãos, o feio, quando eu digo feio, não é uma pessoa feia. Quando eu digo feio, é no sentido das coisas horríveis. Aquilo que é horrível, aquilo que é nojento. Essas coisas feias estão sendo apresentadas como bela. E aquilo que é belo, aquilo que é decente, aquilo que sempre foi um tabu, aquilo que sempre foi o padrão das famílias, está sendo apresentado como algo feio. Então os papéis estão se invertendo. Nós temos um país que já está ensinando nas escolas que as crianças, pasmem, com 4 anos de idade, nas escolas, já pode opinar e dizer: eu quero ser tratado como menina. Um menino pode dizer: eu quero ser tratado como menina. E o homem vai: eu quero ser tratado como menino. Absurdo, irmãos. Uma criança nessa idade não tem condição de saber, de discernir o que é certo, o que é errado. Ainda não sabe o que é isso, mas são influenciados pelos seus professores a tomarem posições dessa forma. Estamos vivendo esses momentos, estamos vivendo esses dias difíceis, irmãos, e nós precisamos tomar muito cuidado, porque infelizmente essas coisas vai continuar acontecendo em nosso meio, e nós precisamos tomar cuidado para que isso não atinja o coração das crianças na nossa igreja. O fato da lei humana, né, como já disse, mas não é para ser assim, não é para o feio ser belo e o belo ser feio, não é para ser assim. O belo é belo e o feio é feio. O correto é correto e o incorreto é incorreto. Precisamos aprender que nós temos que obedecer a Deus. O texto começa assim, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Então, no versículo 12, primeiro versículo que nós lemos. Mesmo que passe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo que nos assiste, mesmo que passe pela sua mente, eu posso fazer o que quiser, o texto diz que pode sim, mas não deve. Você não deve fazer isso, porque isso não é bom para você. Mesmo que passe pela sua mente que você pode fazer determinadas coisas, o texto diz, não, que você pode fazer, você é livre para fazer, mas você não deve fazer, porque nem tudo é bom para você. A ideia de fazer qualquer coisa soa bem ao nosso ego humano, mas essa ideia, ela nos leva a uma escravidão pecaminosa.
quando eu me prontifico a praticar determinadas coisas, eu me torno escravo dessas determinadas coisas, e isso não é bom. Porque todas essas coisas que são feias, que são tristes, elas nos afrontam, ela afronta o Deus que existe em nós, ela afronta o Deus que nós adoramos. E é o que vai ser declarado pelo salmista, lá no Salmo 91, que tudo isso é pecado. E o que nos separa de Deus é os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então, por isso, nem tudo aquilo que é permitido eu fazer, eu devo fazer. Você, na sua vida, meu irmão, minha irmã, é quem determina a sua escolha. Se você quer ser um perdedor ou se você quer ser um vencedor. Se você quer viver em santificação ou se você quer viver em escravidão. Você pode ter uma vida saudável, espiritualmente. Você pode ter uma vida saudável diante de Deus o tempo todo, porque você tem a liberdade de orar, de buscar a Deus, de ler a palavra e de se posicionar diante de Deus, diante desse mundo. Então você pode buscar essa intimidade com Deus, essa vida espiritual com Deus. Quando você alimenta a sua alma com a palavra de Deus, você tem subsídios espirituais para lidar com o pecado todos os dias. E todos os dias você vai ter motivos para usar aquilo que a Bíblia te ensina para combater o pecado. E quando você estiver cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, quando você estiver com esses subsídios em si, você vai perceber que você vai ter que usar aquela expressão, aquele versículo que está lá em Tiago, quando ele diz o quê? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo, meus irmãos, como diz lá em Efésios, ele é como um leão que vive ao nosso redor, todo o tempo tentando nos tragar, procurando um momento de nos derrotar. E é assim que vai sempre acontecer. E você pode servir ao Senhor. E o Senhor, Ele vai cuidar de nós. E mais uma vez o apóstolo vai nos lembrar, lá no versículo 13, na parte D. Ele diz assim, olha, o nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo não existe para praticar imoralidade, mas ele existe para servir o Senhor. Porque o Senhor cuida do nosso corpo. Aqui, meus irmãos queridos, nós precisamos entender que nós somos projeto de Deus, e assim como Ele ressuscitou Jesus Cristo, Ele também nos ressuscitou da morte sem Cristo para uma vida em Cristo Jesus. Quando você foi resgatado do mundo, de dentro do mundo para fora, quando você veio para a igreja do Senhor Jesus, você ressuscitou, você deixou de viver o mundo, você morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo. E aí você passou a ter agora uma nova identidade, você passou a ter agora um novo relacionamento com Deus. E aí, e a finalidade? Qual é a finalidade de tudo isso? É a finalidade de vivermos a glória de Deus para todo sempre. E para isso nós somos livres, fazemos nossas escolhas. E a Bíblia vai dizer que feliz é o homem que escolhe viver cheio da glória de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó, recebemos a glória de Deus pelas mãos do próprio Deus, conforme Ele nos deu. Gênesis 2, 7. E nós devemos viver para esse propósito. Um escritor chamado John Piper, ele vai dizer o seguinte, que a felicidade de Deus em Deus é a base da nossa felicidade em Deus. Ou seja,
Precisamos estar integralmente em sintonia com Deus todos os dias, se quisermos ter uma vida abençoada nas mãos de Deus. Não adianta eu dizer, eu sou crente, eu sou cristão, mas eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não vou à igreja, eu não tenho coinonia com os irmãos, eu não quero saber de um relacionamento perfeito com os irmãos. Eu me torno uma pessoa, simplesmente mais uma pessoa nesse mundo que nós estamos vivendo. O cristão, ele precisa ter esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com as pessoas, com os irmãos, essa coinonia, essa coisa gostosa que só entende aqueles que realmente já experimentaram, já viveram e já vivem esse contato com as pessoas, esse amor, essa reciprocidade. E sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? Às vezes eu olho para aquela parábola do filho pródigo, aonde aquele rapaz, depois de ter uma experiência na sua fazenda com seu pai, ele resolve pedir tudo e ele resolve ir embora. Mas eu não fico surpreso com a atitude do pai, e nem surpreso pelo filho voltar quando acaba os seus bens. Mas o mais me chama a atenção, o que mais me causa indignação, é o irmão do filho pródigo. Que quando o seu irmão retorna, ele não tem amor no seu coração, ele não tem a empatia de se alegrar porque o seu irmão que estava perdido voltou. Não, ele fica emburrado, ele confronta o seu pai, ele fala, olha, eu tive com você tanto tempo, você nunca matou nenhuma galinha para comemorar minha presença aqui, agora meu irmão que foi embora, que gastou tudo, voltou, você comprou roupa nova, colocou anel, matou um boi, fez olha a festa que você está dando para ele aí, e para mim nada. E o seu irmão que está voltando, meu filho, está aqui, eu queria saber era de mim. Ele não está preocupado com isso. Sabe o que eu vejo às vezes na igreja hoje, irmãos? Às vezes um filho, ele se rebela, ele erra, ele faz alguma coisa errada, seja em que sentido for. E quando esse filho que errou, demonstra voltar para próximo da igreja ou para andar conosco, parece que tem irmãos de filho pródigo que não aceita, e não, já que ele caiu na lama, ele que fique na lama, já que ele se lascou, que ele fique lascado lá, já que ele errou, ele que pague pelo erro dele, e não é assim. Nós precisamos praticar o amor cristão. Olha, a pessoa errou, ela fez o que fez, ela errou, e ela errou feio, e eu fiquei triste pelo erro dele, mas se ele está querendo voltar, se ele está se aproximando, vamos abraçar, vamos fazer como aquele pai que, segundo a imagem daquele pai que se reflete a Deus, vamos abraçar essa pessoa, vamos dizer, olha, seja bem-vindo, você é querido, eu te amo, as pessoas te amam, você é uma pessoa do nosso meio, nós queremos você conosco. É assim que nós devemos nos comportar. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quando eu estou satisfeito em Deus. Quando eu estou alegre com Deus, quando eu entendo que Deus faz parte integral da minha vida, eu sou mais alegre. Quando eu entendo que eu vivo com Deus e que eu caminho com Deus e que Ele está comigo todo o tempo, eu sou um cara mais feliz. E quando eu sou feliz, eu consigo transmitir para você a felicidade. Quando eu sou alegre, eu consigo transmitir para você essa alegria. É assim que eu e você devemos ser. Devemos demonstrar para o mundo que Deus está em nossas vidas, que nós somos filhos do Deus eterno, e que a nossa alegria, a nossa felicidade não está baseada em carros, de casa, de bens, mas a nossa felicidade está baseada no fato de nós sermos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Embora o pecado, meus irmãos, tenha tirado de nós toda a glória de Deus, lá no próprio Gênesis, capítulo 3, versículo 14, 15, mais ou menos, quando tem aquela conversa entre Satanás e Deus e Satanás, onde ele declara que realmente Satanás tirou a glória do homem, a imagem de Deus. E o apóstolo Paulo vai nos dizer isso também em Romanos capítulo 3, versículo 23,
quando ele diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram. Davi, ele vai escrever no Salmo 51, versículo 5, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, mesmo no ventre da mãe, Davi diz que quando ele estava no ventre da sua mãe, ele já estava concebido pelo pecado. Porque o pecado atingiu toda a raça humana. Mas eu olho para esses textos, que afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí eu olho para a Bíblia Sagrada, que nos mostra outra realidade, onde nós passamos a ter a certeza da restituição desta glória na cruz do Calvário, onde o inferno tem suas chaves quebradas, suas bases e estruturas abaladas. Quando Jesus sobe naquela cruz, e quando ele cumpre o papel de levar até o fim o propósito de derramar o seu sangue para que nós fôssemos resgatados novamente. E isso então nos faz ver que todo o papel de Satanás, Jesus vem e destrói e nos dá novamente a liberdade de podermos adorar o seu nome. A base desse texto, como podemos ver no versículo 18, o apóstolo é enfático em dizer: fujam da imoralidade sexual, não sejam escravos dessa maldição que vai afetar seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E o que Paulo está dizendo aqui para nós, sabe, Márcio, você é templo do Espírito Santo, mas se você contaminar esse templo, o Espírito Santo, que é santo, ele não vai habitar em você. Você vai estar, se você contaminar esse templo com o pecado, você vai estar inabitável para esse ser que é santo. Ele não vai habitar. E é por isso que o próprio Deus vai dizer lá em Levítico 11:44, na parte B do versículo: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Então, nós precisamos entender, irmãos, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, e que a única coisa que vai nos fazer, ficarmos separados de Deus, é o que Isaías diz para nós lá em 59, versículo 3. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Para que essa intimidade com Deus não exista. Quer ter intimidade com Deus? Ser livre do seu pecado. Confesse o seu pecado. Quer ter intimidade com Deus, irmãos? Quer ser visto por Deus? Se livre do seu pecado. Se você quiser que Deus olhe para você, confesse o seu pecado. Faça como João diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Quando ele fala assim, confesse o seu pecado diante de Deus. E Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imundícia, de tudo aquilo que nos cerca, que está dentro do nosso coração, que tem passado pela nossa mente, aquilo que tem nos afligido. Deus é poderoso para nos purificar e nos perdoar. O que Paulo está querendo dizer nesse texto é que nós não podemos nos envolver com coisas que nos desqualifica diante do reino de Deus. Por isso que nós dissemos no início que aquilo que desqualifica, aquilo que o cristão pratica, o desqualifica para uma vocação de santidade diante de Deus. E não podemos ser assim. Nós precisamos entender e compreender, ou entender que existe um relacionamento,
uma ligação entre você e Deus, ou como você queira dizer, entre eu e Deus. Mas o importante é você saber que este canal de comunicação existe e está para você, assim como o ar está para nós. Existe um canal de comunicação com Deus. Independente se você é um casal, se você está junto com a sua esposa ou não, se você ora abraçado com ela ou não, mas se você orar sozinho no seu quarto, no seu banheiro, em qualquer situação, você vai ter esse canal de comunicação com Deus, esse relacionamento com Deus. E sabe, irmãos, existem momentos que somente você e Deus é que vai entender o que está acontecendo. Você vai entender o propósito de Deus na sua vida quando você clama a Deus piamente ali e você fala: Senhor, eu preciso da tua intervenção na minha vida. Esse canal de comunicação existe e ele está aí para você se sintonizar com Deus. A verdade nisto é o fato de sermos comprados por eles, conforme o versículo 20 que diz: pois fostes comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Como Paulo fala da questão do corpo, como Paulo é enfático quando diz sobre o corpo. Ele fala: o seu corpo não é para ser usado por drogas, não é para ser usado por álcool, não é para ser prostituído, não é para usar pela mentira, não é para você viver estragando o seu corpo com excessos de comida, de coisas terríveis. Cuida do seu corpo, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Outra verdade é o cuidado que Ele tem conosco. Deus exerce a supervisão de todo o universo. Mas não é somente isso. Deus não cuida só do universo. Ele governa o universo. Ele preserva todas as coisas. E mesmo as menores coisas que você talvez nem dê valor, Deus também cuida. E Ele vai estar cuidando, com o seu cuidado, dessas menores coisas, com o seu cuidado e seu amor. Ele faz isso. Sabe por que Deus cuida de todas as coisas, até das menores coisas? Deus faz isso para que tudo aquilo que Ele planejou se cumpra. E aquilo que Deus planejou para a sua vida vai se cumprir, porque Deus tem cuidado de você em todos os detalhes, para que a bênção que Ele preparou para você possa ser cumprida em sua vida. Ele faz isso para que todas as coisas cumpram o fim para o qual foram criadas. Por isso, saiba, meu irmão, que você tem um propósito especial e Deus cuidará da sua vida até que se cumpra todos os planos que Ele tem para ti. E nunca se esqueça de uma coisa: você foi feito para glorificar a Deus. E é por isso que eu digo que a empatia com o pecado descaracteriza a identidade de um verdadeiro cristão e escandaliza os incrédulos. Portanto, já concluindo nossa palavra, que você tome, meu irmão, esse texto e você procure viver para a glória de Deus. Ah, pastor, mas tem tantas coisas acontecendo à minha volta, eu estou com tantos problemas. Amém. Se você tem problemas, é porque você existe. Se você tem problema, é porque você é real. E se você tem problema, é porque você tem. E se você tem a noção que tem um Deus que pode cuidar de você, amém. Então, se você tem problema, ore para que Deus possa cuidar, resolver os seus problemas. O dia que você não puder mais dizer: eu não tenho problema nenhum, você não vai estar mais aqui. Pode ter certeza disso. E nós precisamos entender que a nossa vida não pertence a nós. As nossas vontades não pertencem a nós. Precisamos entender que nós fazemos parte de algo muito maior, que é o reino de Deus. E é para isso que nós devemos viver. Que o Senhor possa abençoar esse texto em nossos corações e que essa palavra possa ter encontrado um lugar no seu coração. E que eu e você possamos, meu irmão, a partir de hoje, dizer: eu vivo para o louvor da glória de Deus. Que Deus os abençoe.